Olá, olá, boa tarde, meus amigos, meus queridos, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui o professor Alexandre com aquela aula de física, né? Dando continuidade em eletromagnetismo com vocês. Hoje nós vamos ver, ainda continuar vendo a questão do campo magnético. Nós vamos ver agora em solenoide, depois nós vamos ver força magnética e resolver bastante exercício, que é o que interessa, certo? Vamos começar, como a gente sempre começa, agradecendo a Deus, entregando o nosso trabalho, o nosso dia na mão do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Obrigado pela oportunidade. Tudo posso naquele que me fortalece, Senhor. Te apresento a vida de cada aluno, Senhor, que eles possam, Senhor, compreender e entender aquilo que irão estudar, Senhor, que eles possam fazer uma boa prova no dia do Enem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos começar hoje com solenoide, né? O campo elétrico de um solenoide. Então, olha só. Nós vamos verificar que denomina-se um solenoide um fio condutor enrolado segundo espiras iguais. Como assim? Imagina que eu tenho um fio e eu vou dar várias voltas com esse fio. Esse fio, claro, um fio condutor, aonde por ele vai passar uma corrente. Tranquilo? Então, é essa espira sem número de voltas, tá? Que vai dar denominada a um solenoide. O solenoide nada mais é do que eu pegar como eu acabei de falar, um fio e dar várias voltas com eles, formando um solenoide. Beleza? Uma corrente elétrica, ao fluir por um condutor, cria um campo magnético ao seu redor, que se manifesta com linhas de campo que circulam o condutor, tá? Como vocês podem ver aqui nesse exemplo aqui, ó, na imagem, como vocês estão podendo ver aqui nessa imagem, ó, aqui, ó, como vocês podem ver aqui nessa imagem, o que é que eu tenho aqui? Eu estou vendo aqui, ó, isso aqui é o solenoide, ele vai dar várias voltas, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o solenoide. Isso aqui são as espiras, ó, então, ou seja, é o número de voltas que vai ser dado nesse solenoide. Tranquilo? O que é que eu vou observar? Observar que a corrente elétrica entra aqui, ó, e vai sair do outro lado, tá? Então, tu observas que ela vai entrar por um lado e sai pelo outro. Então, tu observas o seguinte, que aqui, ó, eu tenho meu polo norte e aqui eu vou ter meu polo sul. Aquilo? Beleza? O que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que no interior do solenoide, aqui, ó, no interior do solenoide, o campo é praticamente uniforme e tem direção de seu eixo geométrico. Na região externa, o campo é praticamente nulo. Se no interior do solenoide for conduzido um núcleo de ferro, a intensidade do vetor indução magnética aumentará. Vamos lá entender. O que é que ele está dizendo? No interior, o campo é praticamente nulo. Aqui dentro, ó, as linhas de campo dentro é aqui dentro. É nessa região aqui que ele está dizendo que o campo é praticamente nulo. Não é na parte de fora do solenoide, tá? Não é nessa região. É nessa região aqui de dentro que é praticamente nulo. Tranquilo? Beleza? Então, continuando aqui, ó. No interior do solenoide, o vetor indução magnética B tem as seguintes características. A direção. Qual é a direção desse aqui, ó? Do eixo geométrico do solenoide, ou seja, aqui dentro, ó. Sempre aqui do eixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele vem para cá. Sempre ele entra pelo sul e sai pelo norte. Ah, professor, pode inverter? Sim, pode. Vai depender de como a corrente está entrando. Tranquilo? O outro sentido é determinado pela regra da mão direita. Aqui, ó. Regra da mão direita, tá? Que nós vamos ver, ó. Força, campo, velocidade. Tá bom? E nós temos aqui a fórmula que é dada por campo vezes a permissividade vezes o número de espiras vezes a corrente, tudo isso dividido pelo comprimento, tá? Colocar aqui do lado, ó, é o campo, que vai ser igual ao número de espiras vezes a permissividade vezes a corrente dividido
pelo comprimento. Pronto. Essa é a fórmula. Tranquilo? Deixa só eu afinar um pouquinho isso aqui. Pronto. Então, aonde o meu N é o número de espiras e o L é o comprimento em solenoide. Lembrando que esse comprimento ele tem que estar em metros, tá? No sistema internacional. Agora nós vamos passar aqui, pessoal, para a força magnética. A força magnética sobre uma carga elétrica, tá? Em movimentos, originam campos magnéticos. Estando a carga elétrica em movimento em um campo magnético, há uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Essa interação manifesta-se por forças que agem na carga elétrica, denominadas forças magnéticas. A força magnética que age sobre a carga elétrica Q, lançada com velocidade num campo magnético uniforme, tem as seguintes características. Então, tu imagina que tu tem um campo magnético e é onde tu lança uma carga, tá? Essa carga foi lançada. Bom, ela vai ser lançada, então ela vai ter uma direção e vai ter um sentido. Se a carga estiver em repouso, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu já vou antecipar para vocês, se a carga estiver em repouso, a minha força resultante, a força magnética, vai ser zero, tá? Por quê? Porque a força magnética ela depende da velocidade dessa carga. Se a velocidade, se ela está em repouso, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, então a força magnética também vai ser zero, vai ser nula. Tranquilo? Mas só essa característica que a força resultante pode ser zero, professor? Não. A força magnética pode ser zero em 3 situações. Primeiro, quando a carga está em repouso. Segundo, quando os ângulos vai ser igual a de 180 ou o ângulo vai ser de zero. Por quê? Porque quando o seno de zero é zero e o seno de 180 também é zero. Então, quando eu pegar uma carga, mesmo eu lançando essa carga, e essa carga formar na direção, por exemplo, ela está se movimentando na direção do campo, e ela está formando com o campo um ângulo de 0 graus, então o seno de zero é zero. Quando eu pegar essa carga e jogar para o lado oposto ao movimento, ou seja, o campo está indo para o lado, as linhas de campo estão para um lado e a carga está indo para o outro lado, então significa dizer que o meu ângulo é de 180 e o seno de 180 também é zero. Então, com isso, a força magnética vai ser zero. Então, eu tenho essas 3 características para verificar. Beleza? Então, olha, mas como é que eu vou fazer? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a minha velocidade, a minha força magnética, eu tenho o campo e tenho a velocidade. Um detalhe que eu tenho que entender é que esse ângulo sempre vai ser de 90 graus, ou seja, o campo vai ser sempre perpendicular à velocidade e ao campo. A força magnética vai ser sempre perpendicular à velocidade e ao campo, beleza? Sendo perpendicular significa dizer o quê? Que o ângulo é de 90 graus. Então vamos ver aqui algumas características. Olha só, a direção é perpendicular ao plano, tá? Ou seja, vai formar aqui. Então tu imagina, vou fazer um desenhinho aqui para vocês terem um entendimento legal, tá? Fazer um desenhinho bem aqui, ó. Então tu imagina que eu tenho aqui, ó. Então vamos colocar aqui um ímã, tá? Então tu imagina que aqui eu vou ter um ímã, tranquilo? Colocar norte e aqui eu vou ter outro ímã. Pronto. E aqui o sul. Então tu imagina que eu peguei uma carga aqui, ó. Então o que é que vai acontecer? Aqui está o campo, meu B. Então aqui eu vou ter quem? A velocidade. Tu observas que eu vou ter um ângulo entre quem? Entre o campo, entre as linhas de campo e quem? E a velocidade. E aqui para cima eu vou ter quem? A minha força magnética. Então tu percebe o seguinte, olha qual, assim, eu vou colocar de outra cor. Então tu vai perceber que a força magnética, ela forma um ângulo de 90 graus tanto com o campo quanto com a velocidade, tá bom? Ah, professor, mas com a velocidade aparece. Claro, eu estou desenhando aqui, agora só que eu tenho que entender, tá aqui, ó.
viu? Coloca aqui de frente para vocês, ó. Tá aqui com a força magnética e o campo. Se eu botar aqui, ó, tu vai perceber que a força e a velocidade, eles formam entre eles um ângulo de 90 graus. Tranquilo? E a fórmula é essa aqui, ó, força magnética é o campo vezes a carga dividido vezes a velocidade vezes o seno, tá? Aí, claro, e muitas das vezes vocês vão ver apenas que a força magnética, ela é simplesmente, vocês vão verificar que a força magnética, em alguns casos vocês vão ver apenas assim, força magnética é BQV. Por quê? Porque esse seno, presta bem atenção, se o ângulo for de 90 graus, seno de 90 é 1. Então, na maioria das vezes, vocês vão ver dessa maneira aqui, ó. Tranquilo? Força magnética BQV. E aqui, ó, agora como eu falei, já até antecipei para vocês, movimento de uma carga em um campo magnético. Carga em repouso. Olha, carga em repouso. Nesse caso, a força magnética sobre a carga é nula, ou seja, se a carga está parada, se a carga não tem movimento, a velocidade vai ser quanto? Zero. Com isso, a força magnética vai ser nula, vai ser igual a zero. Agora aqui, ó, carga lançada na direção do campo. Então, observa aqui para mim. Vem aqui comigo. Eu tenho aqui essa carga bem aqui, ó. E ela foi lançada nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, o campo. Olha as linhas de campo aqui, ó. Tá vendo aqui as linhas de campo? Então, tu percebe que essa carga foi lançada na mesma direção da linha de campo. Com isso, tu vai perceber que o ângulo é de 0 grau. Se o ângulo é de 0 grau, é uma das características também que a minha força magnética vai ser o quê? Nula. Por quê? Porque o ângulo seno de 0 é 0. Mesma coisa acontece aqui, ó. Porque, presta bem atenção, a carga está indo para esse lado, mas para cá eu tenho a força, eu tenho o meu campo. Então, tu percebes que ele vai formar aqui um ângulo de 180 graus. E o seno de 180 também é 0. Tranquilo? Agora, uma carga lançada perpendicularmente ao campo. Olha só, pessoal, é uma coisa bem interessante. Tu imaginas, tá aqui, como tem esse desenho aqui, ó. Tentar fazer só ela cobrir de vermelho aqui para vocês verem a situação. Então, tá aqui. Eu tenho uma circunferência. Então, tu imagina que eu peguei uma carga qualquer e lancei aqui, ó. Uma carga qualquer com uma velocidade V qualquer. Tranquilo? Observa que ela vai ficar girando. Por que ela vai ficar girando? Porque tem uma força que puxa para o centro, não é isso? A força magnética, nesse caso, vai ser igual à força centrípeta, porque está puxando para o centro. Então tá aqui, ó, força magnética, aqui eu tenho a força magnética, e aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Beleza? E quem é a força aqui? Força magnética, nesse caso, vai ser apenas BQV, ou no caso que está aqui, a carga vezes a velocidade vezes o campo. Mas por quê? Porque eu sei que o seno, olha só, aqui, o seno de 90 é igual a 1. Nesse caso aqui de cima, o seno de 0 é 0. O seno de 180 graus também é 0. Entendido? Então aqui, ó, uma outra maneira que eu tenho que entender, que pedem muito nas provas, pedem muito na questão, é achar que o raio, olha, tá aqui, ó, vocês sabem que o raio está bem aqui, pega do centro da circunferência para uma das bordas dela. Então aqui eu vou ter o meu raio. E esse raio aqui, pessoal, ele é dado pela massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo elétrico. Tranquilo? Que isso a gente vai resolvendo devagar, resolvendo algumas questões. Letra D aqui, ó, carga lançada obliquamente ao campo, tá? Então, o que é que eu tenho que entender aqui? Olha só, tu percebes que tu tem
aqui V2, ó, tem uma carga que tu tem V1. Que é lançado obliquamente, ele vai fazer esse movimento, tipo, ó, fazer esse movimento. Então, você observa que essa carga vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer esse movimento aqui, obliquamente. Então, bem aqui, eu vou ter a minha velocidade. Aqui eu tenho V1, V2 e eu vou ter a minha velocidade, que eu vou chamar de velocidade resultante, tá? Olha só. Para o lançamento oblíquo, as linhas de indução do campo magnético, a partícula eletrizada realiza um movimento helicoidal, ou seja, ela vai girando, vai fazendo tipo esse movimento. Uniforme. A trajetória é uma hélice cilíndrica. A trajetória é uma hélice cilíndrica, não é isso? Vai fazendo um movimento, girando, girando. Bom, o que é que eu tenho que ter em mente? Aqui, ó, coloquei bem para vocês aqui, ó. A componente V1 paralela ao campo provoca na carga Q um movimento retilíneo. Vou botar bem aqui, apagar isso aqui para vocês entenderem, ó. A componente V1, cadê a componente V1? Está aqui, ó. Paralela ao campo, por quê? Olha só, V1 está ali, e o campo? O campo está nessa direção, então eles estão paralelos ao campo, beleza? Paralela ao campo. Provoca na carga um movimento retilíneo, ou seja, linha reta. O outro item que eu tenho que prestar bastante atenção é que a componente V2 é perpendicular ao campo e provoca na carga um movimento circular uniforme. Pronto, está aqui, ó. Carga V2, está bem aqui, ó. V2, bem aqui, ó, a minha V2, e ela vai provocar um movimento circular. Enquanto V1 vai fazer com que ele vá em linha reta, na horizontal, V2 vai fazer com que ele faça um movimento circular. Tranquilo? Compondo os dois movimentos ao mesmo tempo. Ele vai compor os dois movimentos ao mesmo tempo. O movimento helicoidal, aí por isso que vai ser um movimento helicoidal uniforme. Tranquilo? Que como vocês podem ver bem aqui, ó. Ó, esse é o movimento helicoidal uniforme, tá aqui. Tranquilo? Beleza, pessoal? Pessoal, isso é bem explicadinho, esse slide está bem tranquilo, bem explicadinho, bem detalhado para vocês, tá? Força magnética sobre um condutor retilíneo. Então, tu imagina que tem um fio, tá? A força que age sobre o condutor reto de comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I em um campo magnético uniforme B, tem as seguintes características. Sempre é importante saber as características. Então, quais são as características da força magnética sobre um condutor retilíneo? Primeiro, a gente tem que saber a direção. A direção é sempre perpendicular ao plano determinado pelo campo e a corrente. Segundo, o sentido é dado pela regra da mão direita, ou regra do tapa, né? Mas a regra da mão direita. Fazer a brincadeira da regra da mão direita, tá bom? Aquilo que vocês já estão cansados de saber. E aqui a fórmula que eu tenho, que é aqui, ó. Força magnética é bio seno de θ. Vamos lá, força magnética é igual ao bio, B, campo. Quem é o I? Corrente elétrica. E quem é o L? É o comprimento do fio. Beleza? E aqui nós vamos ver aqui, é muito raro cair, eu nunca vi na prova do Enem cair sobre isso, mas não custa nada falar. A gente vai ver aqui a força magnética entre condutores paralelos. Tá? Então aqui eu tenho dois condutores, um aqui e outro aqui. Então tu observa, o que é que eu vou ter que observar? Que nesse primeiro caso as correntes estão no mesmo sentido, ó. E aqui, enquanto uma corrente está subindo, a outra vem descendo, então está em sentidos opostos. Só essa observação que eu tenho que ter na hora de resolver as questões. A fórmula está aqui, ó. Essa fórmula geral para as duas, mas a fórmula continua sendo a mesma. Força magnética é igual a resistividade, né? A permissividade, desculpa, é vezes a permissividade, é igual a permissividade vezes a corrente 1, vezes a corrente 2, vezes o comprimento do fio, dividido por quem? Por 2πr. Então, não tem muito segredo, isso aqui é muito raro cair, mas não custa nada a gente colocar. Tá? E também aqui uma observação, ó.
entre dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por corrente, a força magnética será de atração se as correntes estiverem no mesmo sentido, e vai ser de repulsão se tiverem sentidos opostos. O que é que ele quer dizer? Então, se as correntes tiverem o mesmo sentido, então vai ser de atração. Se a corrente tiver em sentidos opostos, vai ser o quê? Um para cima, uma corrente para cima e a outra para baixo, vai ser o quê? De sentidos opostos, vai ser de repulsão. Beleza? Agora vamos começar, pessoal, a resolver os exercícios, tá? Nessa primeira questão, ela diz assim: nos pontos internos de um longo solenoide, tá? Nos pontos internos de um longo solenoide, percorridos por corrente elétrica contínua, as linhas de indução do campo magnético são, olha só, ele está falando das linhas de indução do campo magnético, está bem aqui, ó, linhas de indução do campo magnético, tá bom? São essas linhas aqui, ó, tá bom? Isso são as linhas de indução do campo magnético. Vamos lá, vamos começar aqui. Letra A, é radial, radiais. Então, as linhas de indução do campo magnético são radiais com origem no eixo do solenoide. Bom, pessoal, essa aqui está errada. Por que está errada? Porque não é radial, tá? Não é radial. Tranquilo? Essa aqui a gente já coloca aqui, ela não é radial. Radial vem do quê? Relacionado ao raio, tá? Pronto, só para vocês já terem uma noção. Deixa eu só diminuir aqui a letra, para ficar melhorzinho um pouco. Então aqui não é radial. Ou seja, não tem nada a ver com raio, tá? Isso aqui está relacionado a raio. Letra B, circunferências concêntricas, também não. Também está errada. Por que que está errada? Porque o que quer dizer concêntricas? Concêntricas quer dizer que compartilham o mesmo centro, tá? Então, concêntricas quer dizer que elas compartilham o mesmo centro, e isso não é verdade, elas não compartilham o mesmo centro, tá? Errado. Porque não compartilham o mesmo centro. Letra C, retas paralelas ao eixo do solenoide? Sim, vou fazer o desenho bem aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui o solenoide, ó. Tá aqui o solenoide, ó. Tá? Então falei para vocês, ó. Tá? Pronto. Então, são paralelas, está aqui. Então, observar, ó, são paralelas, ou seja, elas não se cruzam ao eixo do solenoide. Beleza? Então, a letra correta, já sei que é a letra C. São hélices cilindras? Errado, tá? Hélices cilindras quer dizer que são curvas tridimensionais? Não, elas não são curvas tridimensionais. Letra E, não há linhas de indução, pois o campo magnético é nulo no solenoide. No interior do solenoide, as linhas de indução não são nulas. Vou repetir para vocês. No interior do solenoide, as linhas de indução elas não são nulas. Por isso que essa aqui está errada. Então, apenas a letra certa é a letra alternativa C. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão é do Enem de 2019. Diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma direção do campo magnético constante B. Campo magnético constante B. Descrevendo uma trajetória helicoidal, ou seja, vai fazendo aquele movimento de girar assim, ó, fazendo este movimento, conforme a figura, como a figura está mostrando. Essa trajetória é formada pela composição do movimento circular, ó, movimento circular uniforme, no plano XYZ,
e uma translação ao longo do eixo x. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal independe da sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t, o voo para n voltas. Bom, presta bem atenção, ele está te dando todas as informações. Essa é uma questãozinha um pouquinho chatinha, mas tu só interpretou, tu resolve com facilidade. Só que aí tu tem que fazer aquele jogo de cintura da questão de saber as fórmulas, tá? Com base nos valores QBNT, pode-se afirmar que a massa, olha, ele quer saber o M. Então, ele quer saber o M. É isso que ele quer saber. Mas olha só, pessoal, o que é que eu tenho que entender? Vamos fazer aqui uma circunferência de novo aqui para vocês. Então, eu tenho o círculo, beleza? Então, eu vou lançar aqui, imagina que eu lanço aqui um objeto qualquer. Vem aqui, que ele vem com aquela velocidade para cá. Então, como é um movimento circular, então, obviamente, que eu vou ter aqui para o centro, quem? A minha força magnética, que também é relacionada à força centrípeta, né? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, quem é a força magnética? A força magnética, e eu tenho que lembrar quem é a força centrípeta. Força magnética, QVB. QVB. Professor, por que não é o seno? Lembra que aqui forma um ângulo de 90 graus. E como o ângulo é de 90 graus, seno de 90 é 1. Então, a minha força magnética é apenas QVB. E quem é a minha força centrípeta, professor? A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Pronto, essa é a minha força centrípeta. Só para movimento de esclarecimento, a aceleração centrípeta ela é dada por V ao quadrado sobre R. Tá bom? Só para vocês terem isso em mente. Vamos lá. Como é que eu vou resolver essa questão? Primeiro eu vou ter que afirmar, olha, com essa situação eu percebo que a força centrípeta é igual à força magnética. E quem é a minha força centrípeta? É massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. Que vai ser igual a quem? A minha força magnética, que é a carga, vezes a velocidade, vezes o campo. Tranquilo? Então, tu observas aí, ó, que eu tenho uma velocidade de um lado e velocidade do outro. Claro que uma é velocidade ao quadrado e a outra é velocidade. Então, eu corto aqui, ó. Corto aqui com esse aqui. Sobrou quem? Sobrou apenas agora M V sobre R igual a QB. Igual a QB. Beleza? Mas eu posso pegar o seguinte, pessoal. Presta atenção. Esse raio eu jogo para o outro lado ali, ó. Então, para facilitar a minha vida, massa vezes a velocidade vai ser igual a QB vezes o raio. Tá? Só que como eu estou falando de um movimento, presta bem atenção, é isso que vocês têm que ter essa jogada, conhecimento das fórmulas. Como eu estou trabalhando no movimento circular, eu sei que a minha velocidade no movimento circular é dada por quem? Por 2πr sobre o período. Beleza? 2πr sobre o período. Então aqui, ó, vou fazer já agora aqui, ó, m. Quem é a velocidade? 2πr sobre t igual a QBR. Então eu tenho dois raios, eu tenho raio de um lado e raio do outro, que eu posso simplificar, ó. Tranquilo? Então agora eu só tenho quem? Massa, que é igual a 2, desculpa, igual não. Deixa eu ajeitar aqui. Massa vezes 2π sobre t igual a QB, porque o R já foi simplificado. Detalhe, agora olha só o conhecimento que a gente tem que ter. Lembra que ele falou na questão, bem aqui, ó, vou circular aqui para vocês, número de voltas igual a N, isso significa dizer que ele foi dando voltas. Voltas, por quê? Porque é helicoidal, então ele foi dando N voltas. Esse movimento que ela foi fazendo, N voltas. Então eu já sei que eu vou ter que fazer que, como diz, a velocidade com que ele se movimenta, ele deu N voltas. Então eu posso dizer que a minha velocidade aqui, ó, bem aqui eu já poderia ter colocado aqui que o N
multiplica quem? A massa vezes a velocidade, porque foi n voltas que foi dado. Mas eu posso colocar aqui sem problema nenhum. Então fica m vezes n 2π sobre o t, que é de tempo, sobre QB. Jogando agora aqui, ó, já vou começar a achar o valor da massa. Massa vai ser quem? QB. O t está dividindo, passa multiplicando, sobre quem? 2πn. Essa é a nossa resposta. Ela é chatinha de fazer, tem que ter conhecimento das fórmulas. Então, QBT sobre 2πn, alternativa A de amor. Bom, pessoal, vocês viram que eles exigem, eles pedem isso às vezes, que tenha conhecimento apenas para te poder saber, utilizando as fórmulas sem fazer cálculo nenhum. Apenas utilizando as fórmulas. Lembrando aqui, nesse caso, nós tivemos que lembrar a velocidade no movimento circular, nós tivemos que lembrar a fórmula da força centrípeta, nós tivemos que lembrar a fórmula da força magnética e assim vai. Tranquilo? No geral, mas é bem tranquilo de fazer. Vamos agora aqui para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: um solenoide de 30 centímetros de comprimento. Então, ele já está me dizendo que o solenoide tem 30 centímetros. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu não vou mais perder tempo explicando como transformar. Isso aí você já tem que saber, né? Nós já tivemos essas aulas anteriormente, como fazer transformação. 30 centímetros, eu posso dizer que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? É a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Tá bom? Ah, professor, por quê? Porque tu vai dividir por 100. Ó. Vou fazer aqui para vocês. Tu vai dividir por 100. Por que tu divide por 100? Porque tu está transformando de centímetro para metro. De centímetro para metro, tu divide por 100. Então fica aqui, ó. Isso aqui fica 3 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,3, que transformando para notação científica é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Então tá aí. Então vamos continuar. 30 centímetros de comprimento contendo 800 espiras. Opa, é o número, né? O número de espiras. 800 espiras. 800 espiras. E resistência elétrica de 7,5 ohm. Tá? É conectado a um gerador de força eletromotriz. Ele dá um gerador de força eletromotriz de 15 volts, que tem uma resistência interna que eu vou chamar de Rzinho, de 2,5 ohm. Determine o campo. E ele ainda foi bacana comigo, que ele disse o seguinte, que a permissividade vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro ampere elevado a menos 1. E ele foi tão bacana comigo que ele considera o π igual a 3. Pronto. Agora, querido, é só jogar na fórmula. Vamos lá. Professor, a fórmula para eu achar é B igual ao número de espiras vezes quem? Vezes a permissividade vezes a corrente, dividido por quem? Dividido pelo comprimento. Só que tem um detalhe. Tu concordas comigo que o número de espira tu tem, a permissividade tu também tem, e tu tem o comprimento, tu só não tem a corrente elétrica. Então a gente vai precisar primeiro achar o valor da corrente. Então vamos lá, como é que eu vou fazer? A gente vai usar aqui a fórmula. Fazer aqui em azul, olha, U é igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Mas quem é U? De acordo com a primeira lei de Ohm, U é igual a I. Então aqui, ó, R vezes I é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente.
Quanto é que vale o meu Rzão? O Rzão vale 7,5, então fica 7,5I, igual a força eletromotriz, que é 15, menos a resistência interna, que é 2,5, aí, I. Esse 2,5 está negativo no segundo membro, vai passar para o primeiro positivo. Então, vai ficar assim, ó, 7,5I mais 2,5I igual a 15. 7,5 mais 2,5 dá 10. Então, 10I igual a 15. Então, aqui só para a gente poder concluir, a minha corrente elétrica vai ser 15 dividido por 10, onde a corrente elétrica vai ser igual a 1,5 amperes. Pronto, achei a corrente. Agora eu posso utilizar aqui a fórmula aqui, ó. Posso utilizar essa fórmula, vamos jogar ela para cá agora. Então, B vai ser igual ao número de voltas, vezes a permissividade, vezes a corrente que eu achei, dividido pelo comprimento. Então, B vai ser igual ao número de voltas, que é 800. Mas, pessoal, eu posso transformar 800 para notação científica, né? Posso fazer isso aqui, ó. 800 não é a mesma coisa, que 8 vezes 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado é 100, e 100 vezes 8 é 800. Então, eu posso escrever assim, ó. 8 vezes 10 ao quadrado, vezes a permissividade, que é 4, π, mas o π ele me deu o valor de π aqui, ó, foi bacana comigo, disse que é 3, então vezes 3, vezes a corrente, aliás, vezes 10 elevado a menos 7, esse 10 elevado a menos 7 está aqui, ó, é o valor, pertence também lá à permissividade, tá? Vezes a corrente que eu achei que é de 1,5. Tudo isso dividido por quanto? Pelo comprimento, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Aí eu posso pachacar aqui, ó. Pachaco. Então eu posso dizer o seguinte, que o meu campo vai ser, olha só, 4 vezes 1,5, né? Vou logo fazer essa multiplicação, então só vou conservar aqui. 4 vezes 1,5 vai dar 6, então vezes 6, vezes 10 elevado a menos 7. Esse aqui, cara que está aqui embaixo, ó, 10 a menos 1, ele vai subir, né? Fazer aquela jogadinha. E quando ele sobe, muda o sinal do expoente. O expoente é menos 1, então fica vezes 10. Agora aqui eu tenho, ó, 8 vezes 6, professor, não sei de cabeça, é só tu fazer. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Parte disso aí, ó. Vezes, agora eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base, ó. Tá? Lembrando que aqui é 1. Então, 2 menos 7 vai dar menos 5. Menos 5 mais 1 vai dar quanto? Menos 4 Tesla. Ah, professor, mas não tem alternativa aí. É verdade, não tem. Então, a gente ajeita. Então, o meu campo vai ser igual 48 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 0,0048 Tesla. Professor, por que é isso aí o resultado? Aqui, ó, né, 10 elevado a menos 4 significa dizer que depois da vírgula eu tenho que ter 4 números. Então, aqui eu já tenho 2. Então, só vou acrescentar mais 2 zeros. Beleza? Então, alternativa A de amor. Facinho, ó, bem facinho, bem tranquilo para a gente brincar. Vamos agora aí para a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: considere um longo solenoide ideal composto por 1000 espiras por metro. Olha, analisa aqui, 1000 espiras por metro, tá? Então ele já está dizendo isso aqui, ó, 1000 espiras. Então ele está dizendo que é o número de espiras por metro que equivale a 1000. Aliás, desculpa, a 10.000. É isso que ele está me falando. Percorrido por uma corrente I de 0,2 amperes, mas eu já posso transformar, né, dizer que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1 ampere. Pessoal, eu já estou fazendo a transformação para facilitar a nossa vida na hora de resolver, tá bom? O módulo linha de campo magnético no interior do solenoide ideal são, respectivamente,
Então ele quer saber aqui o B, ó. Então vamos lá. Campo vai ser igual a N vezes permissividade vezes a corrente, dividido por quem? Pelo comprimento. Mas ele disse para mim que N sobre L, que ele fala aqui, ó, 1000 espiras por metro. Então o número de voltas por metro corresponde a quanto? A 1000. Então tu faz aqui, ó. Então B vai ser igual a 10.000, desculpa, a 10.000 vezes a permissividade. Professor, ele não deu a permissividade. Ah, mas eu tenho que saber de cabeça, né? Mesmo assim está bem aqui embaixo, ó. A permissividade, vamos colocar aqui. A permissividade vai ser quanto? É 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere elevado a menos 1. Pronto. Tranquilo? Professor, eu vi que às vezes não está menos 1. Por que às vezes? É normal que eles fazem isso aqui, vezes dividido por ampere. É a mesma coisa, tá? Aí o que foi que acontece? Ele pega o ampere e coloca para cima, invertendo o sinal do expoente. Tá bom? Então a permissividade aqui vai ser quanto? 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Então o meu campo vai ser igual. Concorda? Vamos escrever isso aqui para a potência de base 10, ó. 10.000 para transformar para a potência de base 10. Então é 10. Só contar os zeros, olha. 1, 2, 3, 4. Então 10 elevado a quarta vezes 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, meu campo, eu vou ajeitar isso aqui, ó. Vou pegar 4 e multiplico por 2, que vai dar 8. Então, 8π. Então, tu já começa a ver que já tem resposta ali pra gente, ó. Vezes. Agora, fazer bonitinho aqui para vocês, eu vou baixar esses valores aqui todinho, ó. 10 à quarta vezes 10 a menos 7 vezes 10 elevado a menos 1. Aonde o meu campo vai ser igual a 8π vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoente. Então aqui, ó, 4 menos 7. 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4 Tesla. Alternativa, professor, tem 2, não está repetido, não está errado, não. Vamos analisar. A letra B, ele diz que é 8π vezes 10 elevado a menos 4, circunferências concêntricas. Não, que foi que eu já falei para vocês, que são circunferências concêntricas, aquelas que têm o mesmo centro. E aqui, ó, são retas paralelas, então alternativa, letra B. A gente está falando de um solenoide. E um solenoide, as retas são sempre paralelas ao eixo do solenoide. Tranquilo? Então, essa é a resposta da quarta questão. Vamos lá para a nossa quinta questão. Nossa quinta questão. A quinta questão, ela diz o seguinte: qual deve ser o número de espiras? Já mudou a nossa interpretação, nossa questão. Ó. Qual deve ser o número de espiras de um solenoide de 1 metro de comprimento, para que o campo magnético gerado tenha intensidade de 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 telas. Então vamos lá. Primeiro ele diz que o solenoide ele quer achar o valor do N, que é o número de espiras de um solenoide que tem comprimento igual a 1 metro. E ele diz que o campo magnético é de 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Quando percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Então aqui, ó, corrente elétrica 2 amperes. Considere a permeabilidade magnética do meio que constitui o interior. Já te deu aqui a permeabilidade, ó. Bem aqui. E o π, ele considerou 3. Então, pronto. Então, já deu tudo para a gente. Está muito de boa, né? Ele diz que o π é 3 e a permissividade magnética vale 4π
vezes 10 elevado a menos 7. De novo, olha, Tesla vezes metro vezes ampere elevado a menos 1. Então vamos lá resolver essa questão. Bem simples. Campo vai ser igual ao número de espira vezes quem? Vezes a permissividade vezes a corrente. Tudo isso dividido pelo comprimento. Então, meu B vai ser igual ao número de espiras. Ele quer saber, na verdade, né, o número de espiras que ele quer saber, ele te dá o valor do campo. O campo vale 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, que vai ser igual ao número de espiras que ele quer saber. A permissividade vale 4, π, e o π vale 3, que ele já te deu o valor da questão. Já te deu 4 vezes 3, vezes 10 elevado a menos 7, e vezes a corrente, que ele disse que vale 2. Tudo isso dividido pelo comprimento, que é 1. Então já ficou fácil, né? Tudo que é dividido por 1 é ele mesmo, né? Então tudo isso aqui vai dar... Então olha só, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, ó, esse cara aqui, ó, tudinho, e vou jogar lá para o outro lado, tá bom? Só que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar assim agora, ó. Já vou ajeitar a conta. N vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por quem? Dividido por quem? Vai ser dividido por 4 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 2. Então, agora aqui meu N vai ser igual, vou repetir aqui em cima. Vocês podem já ir matando a parada daí, já sem problema. Já pode sair resolvendo, colocando, dividindo, simplificando a conta, tá? 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 2, 12 vezes 2 vai dar 24. 24 vezes 10 elevado a menos 7. Agora aqui, ó, presta atenção aqui para mim. N vai ser igual... Vou repetir esse 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. Olha só, pessoal. Como é que eu vou fazer? Eu vou andar aqui, eu quero transformar aqui, ó, tá vendo? 24, eu vou botar ele como 2,4. Mas quando eu faço isso, eu tenho que mexer nesse expoente. Presta atenção. A vírgula estava aqui, ela andou para cá, ou seja, aumentou o número de casas. E se aumentou o número de casas, lá está 10 a menos 7. Se está 10 a menos 7 aumentou, então vai ficar 10 a menos 6, tá? Não é menos 5 nada, lembra lá que é número negativo. Então, número negativo sempre coloca assim, qual é o maior número? É sempre o da direita. Por isso que 2 é maior que 1. Então, 1 é maior que 0. 0 é maior que menos 1. Menos 1 é maior que menos 12 e assim sucessivamente. Tranquilo? Feito isso, o meu número de espiras vai ser aqui, ó. Pachaco, pachaco, sobrou quem? Sobrou 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a menos 6. Então, meu número de espiras vai ser 10 elevado a menos 3. Esse cara aqui, ó, vai subir trocando o sinal do expoente. Então, fica 10 elevado a 6. Então, meu N vai ser multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente nesse caso, né? A regra é, conserva a base e soma os expoentes, só que lá nos expoentes eu tenho um positivo e o outro negativo, então eu vou subtrair menos 3 mais 6, dá 3. Então N vai ser, professor, não tem essa resposta, tem sim, ó, porque 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. 1000 voltas. Alternativa C. Tá aí, ó. Beleza? Bem tranquilo, hein? Bem tranquilo. Isso aí não tem segredo, pessoal. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente for estudar, que a gente for fazer uma prova, de Enem, concurso, estudem as fórmulas. Mas como é que eu gravo fórmula, professor? Exercitando. Não tem outra forma. É exercitando para te saber a posição correta de cada termo, para te poder não errar. Porque se tu colocar em vez de tu multiplicar, tu vai dividir, tu sabe que o resultado vai ser diferente. Tranquilo? Então, exercitem as fórmulas. Façam bastante exercício. Peguem exercícios simples mesmo, não precisa ser exercício difícil.
Pega exercícios que joga direto na fórmula e vai exercitando para que vocês possam resolver as questões. Beleza? Vamos aqui para a sexta questão. Uma partícula com carga elétrica está em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Um campo magnético uniforme. É correto afirmar, vamos lá, a força magnética sobre a partícula será nula somente se a partícula estiver em repouso? Opa! Presta atenção bem aqui, ó. Somente, essa palavrinha bem aqui, ela me quebra. Essa palavrinha aqui, somente, como diz o pessoal aqui, escangalha. Ela quebra com a alternativa, porque não é somente, né? A partícula será não somente se a partícula estiver em repouso, não. Lembrem lá, eu posso pegar uma partícula e jogar, ela entrar com uma velocidade, só que se o ângulo for de zero, a força resultante também vai ser zero, vai ser nula. Se o ângulo for de 180, ela está em movimento, também vai ser nula, porque o seno de 180 também é zero. Então não é somente se ela estiver em repouso, por isso essa alternativa está errada. Tranquilo? Letra B. A força magnética poderá aumentar ou diminuir a energia assim? Não, não poderá. Tranquilo? Letra C. Se a velocidade da partícula e o campo magnético tiverem a mesma direção, a força magnética sobre a partícula será nula? Sim. Lembra lá? Mesma direção. Vou fazer o desenho aqui para vocês, ó. Então aqui eu tenho um campo aqui, ó. Tenho aqui. Tá aqui o campo. Eu tenho aqui, eu vou fazer só essas duas linhas. Então tu imagina que tu pegou uma partícula qualquer e jogou aqui. Beleza? Olha a direção do campo. Então se ela tá para cá nessa direção com a velocidade aqui, ó, ela tá na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, o ângulo aqui é de zero. E o ângulo de zero é quanto? É zero. Mas se eu pegar essa partícula, uma outra partícula e jogar aqui agora, ó, só que para o outro lado, tu não concorda também que está na mesma direção, só que em sentidos opostos? Então, nesse caso, o ângulo aqui, ele é igual a 180 graus. E o seno de 180, vou colocar aqui, ó, seno do ângulo. E o seno de 180 também é zero. Então, essas características vão fazer com que ela se torne nula. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Sétima questão. Vamos lá para a nossa sétima questão, queridos. Um trecho MN de um fio retilíneo de comprimento 10 centímetros. Então aqui, ele está te dando o comprimento, 10 centímetros. Então tu já sabe que o L é de 10 centímetros. Professor, já posso transformar já 10 centímetros, se eu transformar para metro, é 0,1. Que eu transformando em notação científica, é 10 elevado a menos 1 metro. Tranquilo? Conduzido uma corrente elétrica de 10 amperes, então ele tem uma corrente elétrica de 10 amperes, está imerso na região no vácuo, onde existe um campo de indução magnética B de 1 Tesla. Conforme a figura, a força, ele quer a força magnética, olha só. Ele quer a força magnética. Então, bora ver. Analisa comigo aqui. Então, tá aqui o fio retilíneo. A corrente está passando bem aqui, ó. A corrente está passando aqui. Beleza? E tu observas que as linhas de campo estão aqui, ó. Só que as linhas de campo em relação ao fio, se tu observar, formam um ângulo de quanto? De 90 graus. Vai formar um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, a minha força magnética eu posso calcular assim, então, ó, QBV. A fórmula geral é qual? Seno de θ. Só que o seno aqui, o ângulo aqui não é de 90, o seno de 90 é quanto? É 1, né? Então vai ser o seno de 90 graus que vai ser 1. Por isso que a gente elimina daí. Toda vez
que o seno for de 90, o seno de 90 é 1. Então a gente já elimina, porque todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? Então a minha força magnética vai ser o Q. Ah, professor, eu não tenho o Q. Beleza, bora deixar ele aqui por enquanto. Quem é o B? O B vale 1. E a velocidade, professor? E a velocidade, professor? Eu não tenho a velocidade nessa situação. Vamos ver aqui. Então, vamos ver o que é que eu posso fazer. Vamos lá. É o Bill. Então aqui não vai ser por essa fórmula, tá? Vai ser aqui pelo Bill. Então a força magnética vai ser igual a Bill, tá? Vezes o seno de 90, que vai ser também 1. Então a força magnética vai ser igual ao campo, que é 1. A corrente é 10. E o comprimento, que a gente achou que é 10 elevado a menos 1. Ficou até mais fácil, olha. Força magnética vai ser igual. Olha aqui, aqui é como se fosse 1, certo? Vamos lá. Então, vou repetir 1 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. E aqui, 1 menos 1 vai dar 0. Então, a força magnética vai ser igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, a minha força magnética vai ser igual a 1 Newton. Tá aí. Achei a minha força magnética. Bom, professor, mas só que nós temos duas alternativas. Nós temos a alternativa A e nós temos a alternativa E. Na letra A diz 1 Newton, tranquilo, é esse o valor. Para dentro do papel, a gente vai analisar. Letra E, 1 Newton, também está certo. Para fora do papel, a gente vai observar aqui, ó. Presta atenção. Faz a brincadeira aqui, ó, para a folha aqui, ó, do caderno aqui de vocês. Vou pegar aqui, tá aqui como está o desenho, ó. Então a corrente está para esse lado, então olha, ela está saindo do papel, né? Então a corrente vem para cá, mas o campo está saindo, as linhas estão saindo do papel. Então a alternativa é. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil, não tem muito segredo. Vamos aqui para a nossa 8ª questão. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo de um tubo com velocidade de 10 elevado a 7 metros por segundo, aplicando-se um campo de indução magnética de 2 telas, paralela ao eixo do tubo. Ele quer saber a força magnética. Bom, então vamos tirar os dados. Ele diz para mim, ele quer saber a força magnética. Beleza? É o que ele está querendo saber. Ele diz que a velocidade é de 10 elevado a 7 metros por segundo. E ele diz que o campo é de 2 Tesla. Ele diz que o campo é de 2 Tesla. Bom, então com isso, vamos aqui. Força magnética é QBV. Olha só, essa é a fórmula que a gente vai usar. Mas, professor, eu não tenho a carga. Não. E, professor, ele nem deu para a gente como achar a carga. Deu sim. Bem aqui, ó. Analisa comigo isso bem aqui. Um elétron. E o que é um elétron? É o número de elétrons. Então, o meu N, que é o número de elétrons, é igual a 1 elétron. Beleza? E como é que eu calculo a carga quando eu tenho um elétron? Eu sei o seguinte, que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Professor, eu não lembro o valor da carga elementar. Vamos lá, vamos gravar, hein? Carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, com isso, eu acho o meu valor da carga. Olha, a carga vai ser igual a 1, que é o meu N, vezes o E, a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a carga vai ser igual a 1 vezes 1,6, 1,6
vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então pronto. Viu aí? Já achamos a carga. Só ajeitar aqui. Achamos o valor da carga. Com isso, agora eu posso jogar aqui nessa fórmula aqui direto, ó. Tá? Então vamos lá. Força magnética é igual a carga vezes o campo vezes a velocidade. Então, força magnética vai ser a carga que nós achamos que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes o campo, que vale 2, vezes a velocidade, que é 10 elevado a sétima. Força magnética vai ser, ó, 1,6 vezes 2 dá 3,2. Ô, professor, já está aparecendo. Estou gostando que já está aparecendo. Beleza. Agora é só tu repetir as potências. 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a sétima. Então, a minha força magnética vai ser 3,2 multiplicação de potência de mesma base. Hein? Multiplicação de potência de mesma base. Vamos lá. Vai ser, conserva a base. E aqui tu soma os expoentes. 19 menos 7 vai dar menos 12 Newton. Então aqui, ó. Alternativa A. Beleza? Bem tranquilo, né? Percebeu? Ah, professor, eu sabia a fórmula QBV, aí a fórmula da força magnética, mas eu não estava me lembrando de como achar a carga. Lembra que tu também pode achar a carga através da fórmula da corrente elétrica, se caso ele te desse um valor de uma corrente, né? Porque a corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo, tá bom? Mas aí tu vai precisar da corrente elétrica e do tempo. Essa aqui é uma outra maneira que tu tem para te achar o valor dessa carga. Tranquilo? Beleza, queridos? Estamos chegando ao final. Vamos começar. Vamos lá. Nona questão. Uma partícula cuja razão massa-carga é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 12 quilogramas por coulomb. Então, olha só, ele está dizendo que a razão da massa sobre a carga, né, sobre a carga, que é a minha carga aqui, é de 1 vezes 10 elevado a menos 12 quilograma por coulomb. Penetra em um acelerador de partículas com velocidade igual. Então, ele te dá uma velocidade. Ele diz que com uma velocidade de 2,5 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. Então, ele diz que a tua velocidade aqui é de 2,5 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. O módulo do campo. Bom, aqui ele quer saber quanto é que vale o campo. Então, vamos lá. Pessoal, lembra que aqui já está envolvendo quem? O raio, olha. Eu tenho raio. Então, eu vou me lembrar que o raio é quem? É a massa vezes a velocidade dividido por quem? Pela carga vezes o campo. Beleza? Mas aí eu sei o seguinte, analisa comigo. Ele me diz que a razão entre a massa e a carga vale 1 vezes 10 elevado a menos 12. E cadê a razão? Está bem aqui, ó. M sobre Q. Então, eu posso dizer que o raio, que já vale 1, ó, o raio vale quanto? 1 vezes 10 a terceira. Eu posso escrever só assim já, para facilitar a minha vida. Vou botar muito número. Eu posso escrever 10 elevado à terceira. É a mesma coisa. Igual a quem? A massa sobre a carga, que vale quanto? Vale 1 vezes 10 a menos 12. Também posso escrever 10 elevado a menos 12 vezes a velocidade, que vale 2,5 vezes 10 elevado à sexta. Tudo isso aqui dividido pelo campo. Agora eu vou passar o campo para o outro lado. Então vai ficar campo. B vai ser igual a 10 elevado a menos 12 vezes 2,5 vezes 10 elevado à sexta. Tudo isso dividido por quem? Esse cara está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então fica 10 elevado a
terceira. Professor, não tem que mudar o sinal do expoente? Não. Daí está passando de um lado do sinal de igualdade para o outro lado. Só muda o expoente quando ele sobe, tá bom? Quando ele sai de baixo, vai para cima, aí eu tenho que mudar o sinal do expoente. Então agora, o que é que eu vou fazer daqui a pouco? Ó? Presta atenção. Aqui o 2,5 eu coloco aqui na frente, vezes 10 elevado a menos 12. Só faço repetir, vezes 10 elevado a sexta. Agora sim, ó. Tá vendo aqui? Ele está aqui embaixo, agora ele vai subir. E quando ele subir, ele muda o sinal do expoente. Então fica 10 elevado a menos 3. Então olha só. B vai ser igual a 2,5 vezes 10, ó, multiplicação de potência de mesma base. 12 menos 6, menos 6. Menos 6, menos 3, vai dar menos 9 Tesla. Tá aqui, ó. Essa é a nossa resposta. Alternativa 2, letra B. Olha que beleza. Tranquilo? Queridos, estamos chegando ao final da nossa aula. Tranquilo? As coisas acontecem conforme a vontade do Senhor. Lembrem-se disso. Estudem, busquem, leiam, resolvam bastante exercícios, tá? Não deixem de exercitar para que vocês possam fazer uma boa prova. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, tá? Lembre-se que tudo posso naquele que me fortalece. Até a próxima. Tchau.